Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Estamos aqui diretamente do Conecta em Campinas, recebendo duas pessoas ligadas ao Fraternidade Sem Fronteiras. Os nossos queridos Wilson e Vânia, da área de saúde, que vão bater um papo com a gente aqui, falando desse trabalho lindo, que eu penso que todos devem conhecer, aqueles que ainda não conhecem. Quero dizer da minha satisfação de recebê-los aqui. Então, como uma primeira pergunta, eu peço que vocês se apresentem, digam quem são e digam qual o trabalho que vocês realizam no Fraternidade Sem Fronteiras. Boa noite a todos. Eu sou Wilson, eu sou médico, neurocirurgião e atualmente tenho uma vida dupla. Eu faço a minha atividade médica assistencial e de gerenciamento em saúde e participo da Organização Fraternidade Sem Fronteiras, que desenvolve um trabalho humanitário em 5 países da África e alguns estados brasileiros. E você, Vânia, o que você conta para a gente sobre o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, as suas expectativas em relação a participar de mais um evento, falando dos trabalhos do Fraternidade Sem Fronteiras? Então, eu sou Vânia, estou na Fraternidade desde 2017, como voluntária, e eu queria dizer que o Wagner acabou de fazer uma palestra agora, e disse assim, que o sentido da minha vida é a fraternidade. E eu queria dizer que, para mim, também, o sentido da minha vida é a Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma organização humanitária, onde a gente vai para os países com maior índice de vulnerabilidade e extrema miséria. E a gente consegue levar um pouco de acolhimento, um pouco de acalanto para essas pessoas e de esperança também. O trabalho da fraternidade chega até os países da África ou aqui no Brasil, levando esperança. Eu quero dizer que eu sou apaixonado pelo trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras. E para que as pessoas possam conhecer um pouco, ou você, Wilson, ou você, Vânia, expliquem para aqueles que estão nos ouvindo o que é o Fraternidade Sem Fronteiras, como é realizado o trabalho. Tem trabalhos aqui no Brasil, tem trabalhos lá na África, como que a pessoa pode ajudar? Fale um pouquinho para a gente. Vou dividir essa tarefa com a Vânia, vou aqui fazer a introdução desta resposta, e dizer o seguinte: a Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG, uma organização não governamental genuinamente brasileira, que foi fundada, criada, idealizada pelo Wagner, e o Wagner tinha sempre um sonho ou uma vontade de participar, de conhecer as diferenças que existem, comparando-se o nosso país com o continente africano. Ele iniciou a sua jornada começando a visitar Moçambique. Moçambique é um país pobre e de grandes dificuldades, e que despertou nele a vontade de iniciar sua jornada por lá. Talvez motivado não só pela situação própria do país, mas também pela facilidade de comunicação, por ser lá um país que foi colônia portuguesa. Isso, do ponto de vista de comunicação, facilitou bastante. Esse foi o projeto pioneiro na África. Depois, esse projeto foi estendido para outros 4 países, a ilha de Madagascar, que é uma região, uma das mais pobres do mundo. Depois se estendeu para o Malawi, que lá o foco de atenção é um campo de refugiados que hoje alberga 60 mil pessoas.
Depois se estendeu para a República Democrática do Congo, que é um país muito pobre e muito rico ao mesmo tempo. Os recursos minerais que você encontra naturalmente nesse país são imensos, pouco explorados e muito concorridos do ponto de vista de quem quer tomar conta disso. Isso gera uma instabilidade política muito grande, onde você tem conflitos, guerra civil, um verdadeiro estado de guerra civil que já perdura há mais de 25 anos e as comunidades são dominadas por milícias que chegam nessas comunidades com a intenção de tomar conta, tomar posse daquele território para fazer exploração de recursos minerais, principalmente diamante e coltan, e dizimam as pessoas daquelas aldeias. Existe realmente uma matança absurda em cada investida dessas milícias, deixando muitas crianças órfãs por conta dessa matança. Depois de República Democrática do Congo, existe uma participação no Senegal, em Dakar, com crianças endemoniadas, que significa o seguinte: são crianças que têm distúrbios neurológicos e que são encaradas culturalmente pelas suas famílias como crianças que têm aí algum desvio de comportamento. E essas crianças são colocadas na rua. E essas crianças hoje são acolhidas em Dakar por uma unidade, um orfanato, com escola, com acolhimento, com alimentação, enfim, com direcionamento dessas crianças. Então, Moçambique, Malawi, República Democrática do Congo, Senegal e Madagascar. Esses 5 projetos, eles foram iniciados em momentos diferentes e em cada um desses projetos existe um foco principal. Em alguns projetos são as crianças, em outros projetos são adultos, mulheres exploradas, também muito vulneráveis. Em outros projetos é a questão dos refugiados. E em via de regra, quando você instala um projeto, esses projetos eles têm uma certa rotina, um certo modelo. E esse modelo geralmente se estende para as atividades educativas, de educação de crianças, para atividade assistencial em saúde, levando recursos humanos, médicos e outros profissionais de saúde, e levando recursos materiais, como medicamentos, e fazendo um aculturamento, um preparo e um aculturamento daquela população, tornando-as um pouco mais protegidas da sociedade. Esse seria mais ou menos um panorama geral. Em todos os projetos, nós oferecemos a alimentação, né? Normalmente são 2 refeições diárias em todos os projetos, tanto para as pessoas que trabalham nos projetos, né, que são voluntários, como para todas as crianças. A gente fornece atualmente mais de 37 mil refeições por mês. É muita refeição, né? Só no Malawi a gente tem, por dia, 3 mil refeições por dia. Então, como que a gente mantém tudo isso, né? E isso que é muito importante. Todo recurso da fraternidade vem pelos apadrinhamentos. Então, todos que se sentirem tocados podem apadrinhar, ou um projeto, ou uma criança, as mães do campo, que são mães que
ajudam na machamba e que precisam, mães solos, né, que normalmente têm 5, 7 filhos. O que é machamba? Machamba são as hortas, e que a gente tem em todos os projetos da fraternidade, nós temos essas plantações, porque essas plantações tornam também a sustentabilidade do projeto, né, no sentido de fornecer o alimento para a própria alimentação, e além do que ajudam as pessoas para trabalhar, para ter esse trabalho e receber uma motivação, que não é um salário, mas é uma motivação que os ajuda a ter a sua casa, a ter o seu próprio alimento. Então, a gente faz as machambas em todos os projetos. Para quem não tem familiaridade ou conhecimento da nossa ONG, a sugestão é que, se a pessoa tiver interesse, possa entrar na internet, no nosso portal, que é www.fraternidadesemfronteiras, no plural, .org.br. Nesse portal, a pessoa vai encontrar uma descrição sumária de todos os projetos que a fraternidade contempla, tanto no Brasil quanto na África. E, além dessa descrição, existem algumas publicações que procuram dar a quem está visitando o portal a ideia do que é feito em cada um desses projetos. Nesse portal, você encontra também a forma de quem se interessar fazer o apadrinhamento financeiro. Esse apadrinhamento varia em valores que começam em R$25 a R$50. Além disso, a pessoa, se tiver interesse, pode fazer uma doação avulsa de um valor maior. Para vocês terem uma ideia, R$50 por mês é suficiente para a gente alimentar 30 pessoas, 30 crianças, dando 2 refeições por dia por 30 dias. Para vocês verem o impacto que isso tem do ponto de vista, R$50 que você pode, saindo de casa, gastar numa pizza, com R$50 você consegue alimentar esse número de crianças, dada a variação de valores monetários, variação de moeda, etc, etc. Então, a maneira mais fácil e mais prática da pessoa conhecer um pouco da Fraternidade Sem Fronteiras e eventualmente se tornar um padrinho ou uma madrinha é através do nosso portal de internet. Repetindo, www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Vânia, a gente sabe que existem projetos aqui no Brasil também, porque uma das coisas que as pessoas levantam mas a gente não poderia ajudar aqui no Brasil também? E a gente sabe que o Fraternidade Sem Fronteiras começou com projetos aqui no Brasil e depois se estendeu para a África. Fale um pouco dos projetos aqui no Brasil também. Nós temos vários projetos aqui no Brasil, que são a Clínica da Alma, que é em Campo Grande, né, a cidade do Wagner. É uma clínica que cuida de pessoas com dependências. São internos, mas internos com liberdade, né? Eles podem entrar e sair, e tudo sem nenhum tipo de medicamento, só através da palavra, através das orações, através de conversas e de muito amor. E a gente conta lá com duas partes, uma parte masculina, uma parte feminina, que agora tem creche, inclusive, com essas crianças que nasceram dessas mães que estavam na rua, né, em situação de extrema vulnerabilidade. E lá eles têm padaria, tem todo recursos para aprender profissões, para poder depois sair
e começar uma nova vida, né? Marcenaria, padaria, açougue, enfim, vários tipos de recursos para que a pessoa possa depois iniciar uma nova vida. Além da Clínica da Alma, nós temos o projeto Retratos de Esperança, que é em Canudos, na Bahia, que o foco lá é a construção de casas e também o contraturno da escola. Então, as crianças vão até a escola, retornam e tem aulas de reforço no projeto. Aí temos aulas de música, de computação, oficinas, né, com vários tipos de projetos, como, por exemplo, culinária, costura. Temos também o projeto Amor Sem Dimensões, que é em Campina Grande, que é um projeto que cuida de crianças vitimadas de microcefalia pelo Zika vírus, onde nós temos a doutora Adriana Mello, que foi que fundou junto com o Romero esse projeto. É um projeto maravilhoso que cuida dessas crianças com fisioterapia, com toda a estrutura para dar uma qualidade de vida para essas crianças vítimas da microcefalia. Esse projeto se estende também em BH, em Belo Horizonte. Temos as fraternidades na rua, nós temos em vários estados do Brasil, temos no Rio, aqui em São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Uberlândia, Salvador. Vou esquecer algum, porque são tantos, mas é um trabalho também muito bonito de acolhimento com as pessoas em situação de rua e que recebem auxílio de saúde, recebem alimentação e, principalmente, né, o que mais precisa, recebem amor, né, de todos os voluntários que trabalham nesses projetos. Um projeto que a Vânia deixou de falar é o Jardim das Borboletas. Jardim das Borboletas é um projeto que está sediado no estado de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, num município que existe uma aglomeração de crianças portadoras de uma doença congênita chamada epidermólise bolhosa, que é um defeito genético que a criança nasce com intolerância completa à luz. Então, a criança, quando é exposta, seja à luz solar, seja à luz artificial, começam a aparecer em qualquer região do corpo da criança, na superfície da pele, bolhas, como se fosse a criança tivesse sido acometida de uma queimadura. E essas bolhas, elas são de intensidade tão significativa, tão impactantes, e sofrem, depois de algum tempo, necrose, e essa necrose evolui com perda de tecido, levando a uma mutilação muito grande do corpo dessas crianças. E essas crianças, por ser uma doença genética, não tem tratamento. O que tem é cuidados que a família, que a sociedade deveria ter com essas crianças, que são curativos especiais para cobrir a pele da criança, que assim ela consegue frequentar um ambiente com luminosidade e não sofrer as consequências dessa criança. Existe lá uma pessoa que desenvolveu esse projeto, a fraternidade se interessou e passou a fazer parte, do ponto de vista de ajuda financeira, para poder que essa entidade seguisse em frente até este momento. Olha, a gente fica encantado com o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, com o trabalho de vocês dois, e a gente chama a todos que estão nos assistindo, participe do trabalho,
porque o trabalho não é do Wagner, não é do Wilson, não é da Vânia, o trabalho é de todos nós. Todos nós podemos colaborar com a obra do bem. E vejam, não é apenas o apadrinhamento, nós podemos fazer o que estiver ao nosso alcance, porque o Wilson é médico. Como é, Wilson, na sua profissão, ajudar o Fraternidade Sem Fronteiras? Como a Vânia colocou no início, é um divisor de águas na vida das pessoas, e isso eu posso falar não só por nós, mas pelas inúmeras pessoas que já nos acompanharam ou que foram independente da gente para esses projetos, passar lá uma temporada, seja curta ou seja longa, do ponto de vista de mudança no comportamento interno, no íntimo das pessoas. Isso faz com que a gente volte para o país e comece a enxergar a vida de uma outra maneira. Aqui no nosso país, a gente tem muitos recursos mesmo, se comparado com aquela realidade que a gente encontra lá. E a gente, todos os dias, se depara com pessoas reclamando, negligenciando recursos e facilidades que têm, mas preferindo colocar a culpa em alguma situação, em algum evento, em alguma oportunidade não aproveitada, e isso faz com que a vida das pessoas torne-se muito rude, muito seca, muito sem propósito. A partir do momento que você começa a ver a realidade daquele povo africano, que não tem absolutamente nada, aquele povo consegue sobreviver porque eles só têm uma coisa, eles têm fé. É a fé que consegue mantê-los vivos, porque eles não têm recursos e não é que não têm recursos, eles não têm de onde tirar o recurso de subsistências. Eles dependem muito da gente. A gente vai para esses países nas caravanas passar um tempo lá, a gente, inicialmente, na primeira vez, você vai achando que você vai fazer muito por aquelas pessoas. E realmente, quando você vai, você consegue fazer algumas coisas para atender as necessidades básicas deles. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, para eles, representa muito. Mas o que a gente ganha, o que a gente recebe deles, é muito significativo para as nossas vidas. Isso transforma as pessoas. As pessoas que vão, uma vez, se sentem tão atraídas em voltar, porque a experiência é tão marcante que muda realmente a vida das pessoas. Não dá para explicar e não dá para quantificar quanto isso representa. É só a pessoa que vai lá, experimenta na prática, é que consegue aquilatar quanto isso vai representar na sua vida futura, seja pessoal, seja profissional. Eu acho que, assim como eu, vocês que estão em casa sentiram toda a vibração, todo o carinho, toda a sensibilidade nas respostas que o Wilson e a Vânia estão nos dando. Uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem: o que significa Ubuntu? E o que isso tem a ver com a própria ideologia do Fraternidade Sem Fronteiras? Será que você poderia nos auxiliar, Vânia? Além de ser, né, o nome do nosso projeto no Malawi, né, que é o Projeto Nação Ubuntu. E por que nasceu o nome Projeto Nação Ubuntu? A filosofia Ubuntu é uma filosofia milenar na África, onde eu sou porque nós somos. Nós estamos sempre integrados, ninguém vive sozinho. Nós temos essa interdependência. Se você não está feliz, eu não estou feliz. E isso é pregado diariamente na África. Em todos os projetos, a gente vê a filosofia Ubuntu enraizada em todos. Eu posso citar aqui um exemplo. No final do ano, no Natal, essas épocas assim, a gente consegue
mandar, através de padrinhos, recursos para eles terem um frango na ceia de Natal, né? Então, normalmente, o que acontece? Os voluntários recebem esse frango para ser doado, para eles comerem. Eles não dividem só com a família deles. Eles chamam os vizinhos em volta, que seja um pedacinho para cada um, mas eles alimentam todos. E aí a gente pergunta assim, mas por que você não guardou para o dia seguinte? E eles falam, não, a gente tem que dar de comer hoje, amanhã Deus vai prover novamente. Então, isso a gente aprende todo dia, isso é a filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Olha, a conversa está maravilhosa. Foi assim de uma delicadeza vocês tirarem esse tempo para vir conversar conosco, passando essa mensagem de participação, de doação para todos aqueles que estão nos ouvindo, mas tudo que é bom dura pouco. Então eu peço a vocês que deixem uma mensagem final para as pessoas, porque há pessoas desanimadas, há pessoas que estão nas suas casas, mas eu não quero participar de mais nada, eu não vejo graça na vida. Fale alguma coisa para essas pessoas. Quem sabe o Fraternidade Sem Fronteiras desperte delas um novo ideal, um novo colorido. Eu gostaria de dizer que participem de uma caravana. Uma caravana para lá, você pode fazer a inscrição pelo site, é transformadora. Não existe uma pessoa que até hoje foi para lá e não se transformou. É uma transformação, é uma ressignificação da vida. Então, aqueles que estão sofrendo de algum mal, uma depressão, façam uma caravana que vocês vão experienciar o amor na sua genuinidade. É um amor genuíno que todos nos transmitem e que a gente sente lá por todo o povo africano. Existe aí dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da necessidade absoluta e quase que infinita de recursos que a ONG Fraternidade Sem Fronteiras necessita para dar continuidade aos projetos que já existem na dimensão atual. Acontece que essa dimensão atual não representa 1% da necessidade existente em cada um desses países que a gente atua. Citando como exemplo o Congo, a República Democrática do Congo, o nosso orfanato que alberga essas crianças, geralmente órfãos da guerra, alberga hoje 300 a 400 crianças. Isso é insignificante se você levar em conta a quantidade de crianças que estão em situações de vulnerabilidade extrema e que estão lá jogadas e sujeitas à sorte. Então, esse aspecto de demandas monstruosas, demandando não só força de trabalho, mas também recursos financeiros e materiais para que você consiga fazer a manutenção e, se possível, ampliar. E, por outro lado, esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto da oportunidade. A oportunidade que a fraternidade oferece para qualquer brasileiro ou qualquer cidadão do mundo, porque hoje a gente tem ramos, raízes em outros países do mundo, então pessoas de outros países do mundo já fazem parte da nossa ONG e já participam ativamente, ou sendo padrinhos, ou indo lá nas caravanas participar dessas ações com a gente. E isto, eu queria deixar claro o seguinte, as caravanas, elas são caravanas que têm o foco em saúde, outras têm o foco em educação,
outras têm o foco em espiritualidade, outras, são vários os temas que essas caravanas exploram, claro, com profissionais relativos a cada tema, mas o que é fundamental, não precisa ter profissão nenhuma diferenciada ou formação acadêmica nenhuma para poder participar dessas caravanas. Basta ter vontade e querer doar um pouco de si para aquela população. Então, quando você entra no portal, além de você conseguir explorar um pouco o institucional, você vai encontrar o calendário das caravanas e para onde vão essas caravanas. Então, você, através desse mesmo portal, você pode fazer a sua inscrição. Independente da sua profissão, se você é professor, se você é marceneiro, se você é pedreiro, se você é médico, se você é nutricionista, sempre terá espaço para você. Porque não pense que você vai lá ser só médico, só nutricionista, só psicólogo. Você vai fazer de tudo um pouco lá. Tal é a necessidade e as demandas que você vai se deparar. Então, eu faço aqui um convite aberto, extensivo a todos que se interessarem por projetos humanitários. Aqui está uma oportunidade para vocês se engajarem e tenho a mais absoluta certeza, assim como a Vânia falou, que isso é transformador na vida das pessoas. Wilson, eu quero te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, pedindo a Jesus que te abençoe o trabalho do Fraternidade Sem Fronteira. Vânia, que Jesus cuide de você, cuide da sua simpatia, dos seus esforços em prol do Fraternidade Sem Fronteira. Meus amigos, repetindo, www.fraternidadesemfronteiras, no plural.org.br. Entre no site, conheça os projetos, compre essas blusas bonitas, porque comprando as blusas, os recursos também são direcionados. Se puder, seja um voluntário e faça a obra do bem espraiar-se no mundo, porque esse é o trabalho que Jesus espera de nós. Continuando aqui no Conecta, me despeço de vocês por hora. Obrigado, boa noite.